Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, que é poderosa para nos curar, que é poderosa para nos levar além e ajustar toda a nossa vida para que venhamos assim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1, diz assim: Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmolas para quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou o aleijado a se levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o primeiro milagre logo depois do derramar do Espírito Santo e aquela poderosa mensagem do apóstolo Pedro, o líder daquilo que era os primórdios da igreja, começando ali com uma missão de 12 malucos, logo depois que o Senhor Jesus morreu. Eu costumo falar que é o livro da ponte, é o livro que liga essa dádiva divina, que é a salvação de Deus, que nos restaura, nos resgata, nos conduz e determina justamente a viver em propósito, viver promessas. E aqui ele está partindo para um momento a qual, através da vida de Pedro e João, se opera o primeiro milagre, logicamente o Espírito Santo. E ali na frente eles teriam um confronto, irmão, com o judaísmo, porque eles tinham deixado tudo para viver o seu propósito. E eu quero, pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. A palavra fala: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Num dia comum, meu irmão. É num dia comum, minha irmã, que tudo pode mudar em nossa vida. Mas não é por isso que nós devemos deixar de fazer aquilo que nós estamos fazendo, cansando e de perseverar, principalmente em oração. Sabe por quê? Olha, por volta das 3 da tarde, não tem um horário certo. Sabe por quê, meu irmão? Não existe um momento certo para orar. O tempo de orar é agora. O tempo de falar com Deus é sempre. Em Atos 10, versículo 9, por exemplo, nós vemos Pedro, o mesmo Pedro, esperando a refeição e subiu ao terraço da casa de Simeão, o homem que mexia com couros, que tratava couros, em Jope, para orar. Agora 3 horas da tarde, outro horário, meio-dia. Eu, por exemplo, eu gosto do meu devocional de manhã. Hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sagrado para mim, para o Alisson, porque eu levo em consideração o versículo de Levítico 6:12, que nós devemos manter o fogo do altar sempre aceso e que o sacerdote acenderá ele toda manhã e toda noite, mas eu oro o tempo inteiro, porque em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz que nós devemos orar sem cessar. A oração é a chave da vitória. Quem ora não perde a direção. Quem ora sempre consegue as respostas de Deus. Quem ora chega no alvo. Vamos lá? E eles falam no versículo 2: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Agora eu quero fazer uma ressalva, irmão. Esse homem representa justamente, ele tipifica alguns de nós que chegamos ali com uma tentativa antes de conhecer o Senhor Jesus. Estamos do lado de fora, sabe? E nós percebemos que existem pessoas ao nosso meio que não se importam de apresentar Jesus para nós.
Por quê? Porque ele estava no local certo, irmão, mas fazendo a coisa errada. Eu quero repetir, ele estava no local certo, estava no templo, lugar de oração, lugar a qual Pedro e João estavam indo para ter um encontro com Deus. Mas a palavra fala que ele era colocado ali do lado de fora, do lado da porta formosa, era o lado externo, não estava dentro da casa, para pedir esmolas. Estava ali para pedir esmolas, para pedir uma migalha. E nós sabemos sim, irmãos, isso é algo relatado nas Escrituras por meio de revelação, que esse homem aleijado de nascença, embora não saiba se ele estivesse pagando um pecado que vem de hereditariedade, mas sim o aleijado, ele tipifica justamente aquele que está paralisado pelos seus pecados. E todos nós nascemos paralisados, irmãos, de certa forma, sem conhecer a Deus. Nascemos, irmão, e por isso aceitamos que os outros nos coloquem em algum lugar para ficar vivendo de esmolas, para ficar vivendo de migalhas. Porque como que vamos saber do nosso propósito se não falarmos com Deus? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Deus, a palavra vai falar em Atos 17, Paulo falando aos epicureus e aos estoicos, que ele nos fez para que nós o buscássemos, ainda que tateando, mas aquele homem estava buscando um pouco de esmolas, talvez a garantia de alimento até para esses que o colocavam do lado da porta formosa. A palavra não fala, ela fala somente aquilo que é suficiente, mas a gente acaba aceitando, a gente acaba ficando do lado de fora. Estamos até no lugar certo, estamos até às vezes com as pessoas ali que passariam, que poderia dar uma palavra, até talvez em uma oportunidade, mas fazendo aquilo que não atrai, sabe, o olhar de Deus para nós, vamos falar assim. E isso tudo por quê? Por causa do pecado, meu irmão. Todos nós nascemos paralisados e por isso nós aceitamos que os outros, sabe, nos coloquem em um lugar para pedir esmola. Mas Eclesiastes 3:11 diz que todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus, como eu tenho plena convicção que esse homem que estava ali, esse aleijado, não sabia que Deus tinha um plano para ele. Por quê? Porque ele estava pedindo esmola, irmão. Talvez ele pensasse que fosse morrer pedindo esmola. Talvez ele pensasse que fosse morrer, que a vida dele fosse aquilo mesmo, viver de migalhas. Olha, mas ele, graças a Deus, ele foi colocado ali naquele dia, e graças a Deus, Deus colocou Pedro e João ali para ir orar. E aí, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Por quê, irmão? Porque ele está ali e era o que ele fazia. Mas eu gosto dessa expressão porque quando ele viu que Pedro e João iam entrar onde? No templo, irmão, para orar. As pessoas que colocavam ele ali, vocês creem que ela se preocupava com ele? Ali, irmãos, era lugar de milagres. Nós vemos o tanque de Betesda, por exemplo, que tinha um anjo que movia as águas. Vários milagres foram feitos naquele templo, sabe? E então, assim, Deus operava milagres no meio do seu povo, e a nação de Israel era uma nação escolhida, era uma nação que tinha uma história com Deus. Agora, ele viu Pedro e João indo entrar, mas ele fez o quê? A mesma coisa que ele faz todos os dias, pediu-lhes dinheiro. Consegue ver, irmão, consegue enxergar, mas não consegue se mover. Eu quero repetir isso. Consegue enxergar, consegue ver Pedro e João, mas não consegue se mover, não consegue sair do lugar. A paralisia continua pedindo, continua, sabe, continua com as esmolas. Olha, eu quero falar, irmãos, porque essa é uma verdade que está na Bíblia, que eu estou falando que todos nós nascemos com a paralisia do pecado. Ministrei isso e vou ministrar novamente esse versículo, quero servi-lo para vocês. O fato é que já nasci pecador. Esse é Davi, o rei segundo o coração de Deus, pedindo perdão para Deus. Ele fala, o fato é que já nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu a luz. Alguns não têm condição, alguns não conseguem enxergar isso, irmão. Alguns não conseguem enxergar essa paralisia, até o momento que percebem que a única coisa que conseguem viver é pedindo
esmolas. Mas em Marcos capítulo 2, versículo 5, e aqui eu quero provar que isso que eu estou falando biblicamente, porque nós precisamos trazer biblicamente. A palavra fala justamente de que Jesus perdoa e cura um paralítico que estava aqui. Os apóstolos, ou aliás, que 4 homens levaram e colocaram ele por cima de um teto e levaram até Jesus enfrentando a multidão. Mas João, em Marcos capítulo 2, versículo 5, fala assim, ó: quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E lá na frente, ele questionando aos fariseus, porque os fariseus falam assim: quem tem autoridade para perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia, quem pode? Jesus percebeu no íntimo, por quê? Porque eles falavam longe. Jesus fala: o que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue a sua maca e ande? E ele fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você: pega a sua esteira, a sua maca e vá para casa. Então um homem que era carregado pela maca, irmão, agora está indo para casa, carregando aquilo que o carregava. Eu quero repetir isso. Um homem que era carregado pela maca, agora ele está indo para casa. Por quê, irmão? Porque ele encontrou com a palavra. Ele encontrou com Jesus. Teve um encontro real. O mestre liberou uma palavra: os seus pecados estão perdoados. E é o que Deus está dizendo para alguns aqui, irmão. Alguns que estão paralisados na culpa, alguns que estão paralisados no medo, os seus pecados estão perdoados. Romanos 8, versículo 1 diz que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Não podemos, irmão, ficar parados. Olha, a palavra continua falando: Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. Olhe para nós, por quê, irmãos? Porque todos eles passaram por isso. Nós estamos falando com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, irmão. Nós estamos falando desse, que cortou a orelha de Malco, que mentia sobre o imposto do templo. E aqui vocês estão vendo um mensageiro falar, irmão, mas que é santificado. Eu sempre falo isso para vocês, irmãos. A minha santidade, aquilo que eu busco, vem de Deus. E eu agradeço a Ele pela cruz de Cristo, porque sem a cruz de Cristo nós enfraquecemos. Então eu quero te dizer, meu irmão, se Pedro e João estão ali agora pregando e levantando o caído, e antes estavam caídos, você consegue sim. Todos podem, irmão. Todos podem. E o que devemos fazer, Alisson? Eu gosto da expressão porque Pedro e João se voltaram para ele. Em Lucas 9, versículo 55, quando João e Tiago estão para pedir Jesus para cair fogo do céu, o Senhor Jesus se volta para ele. A ação de se voltar é chegar perto, irmão. É entender o coração do próximo, é usar de misericórdia. É saber que o próximo também precisa do perdão. Porque, irmão, o pecado é um fardo pesado demais. Se não fosse pesado, ele não paralisava as pessoas. E um pecado, um abismo, chama outro abismo. A pessoa não consegue, não entende a palavra, a pessoa não consegue ver Jesus na vida dela, não consegue ver Deus na vida dela, vai acumulando multidão de pecado. Antes a menininha ficava com 1, agora fica com 10, 15 na balada. E aí ela começa a sair com outro e não sabe nem mais o porquê está fazendo isso. O cara que traía a esposa com 1 começa a trair com 15, com 20. O cara que fumava um baseado começa a fumar 10, 15 por dia. O cara que cheirava uma carreira antes, a pessoa que cheirava uma carreira antes, cheirava uma carreira no final de semana, no último final do mês. Agora cheira uma carreira às 10 da manhã, às 10 e meia da manhã, de meia hora tá cheirando uma carreira, é uma carreirinha para cheirar. Aí começa, aí a carreira já não faz mais efeito, aí vai para criptonita. Por quê? Porque o peso do pecado paralisa e a única coisa que traz alívio é mais pecado. Mas como que nós podemos fazer? Olhe para nós. Por quê? Porque nós nascemos do Espírito. Recamanda raba da soia. Somente os nascidos de novo podem herdar o reino de Deus. Somente. E isso também está disponível pela cruz de Cristo. João capítulo 3. Versículo 3, Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Mas em Marcos 1,15 ele diz:
que de fato o tempo prometido já chegou. De fato o tempo prometido já chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é uma boa nova, irmão. No versículo 6 ele fala: o que é da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nenhuma condenação há. E o que eu faço, Alisson? Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 3: mantenha o pensamento nas coisas do alto. E o que é do alto, irmão? As promessas, o Pai. Olha, então por isso que ele olha, fala: olha para mim, se voltem, chega perto. Para quê? Para eles verem a misericórdia. Aquele homem precisava ser amado, aquele homem precisava ver alguma coisa a mais. E algumas pessoas na estrada da vida precisarão, irmão. Então eles chegaram mais perto. Por quê? Porque ele está sentado, é aleijado, não tem força nas pernas, está sentado. Então quando ele olha para João, ele começa a olhar para o alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Olha, e no versículo 5 ele fala: o homem fixou o olhar neles, esperando receber esmola. Porque, irmão, todos nós somos assim. Todos nós chegamos na igreja ou conhecemos Jesus de alguma forma, esperando receber a mesma coisa, nos contentando com as migalhas ainda. Mesmo que a palavra nos atraia, o pensamento ainda não sofreu a metanoia. O pensamento ainda continua no mesmo caminho. Então assim, a gente não larga da pornografia. Eu demorei, irmão, anos. O caminho das drogas, irmãos, olha, depois que eu tomei a decisão, fui internado e ainda caía e me levantava durante uns 3, 4 anos. Não é assim. Não é assim de uma hora para outra. Vamos ler novamente? O homem fixou o olhar neles, olhou para o alto, olhou para a palavra, olhou, viu que podia acontecer alguma coisa. Então nós precisamos ter paciência, nós que já fomos libertos, irmão. Mas aqueles que ainda, meu irmão, o pensamento ainda não sofreu a metanoia. Paulo vai dizer em Romanos 12, 2: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, para que sejais, e antes renovai no vosso entendimento, para que sejais capacitados. Ou seja, sejais capacitados. Vai haver uma capacitação para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E olha, Pedro, no entanto, disse, porque as nossas orações nunca Deus vai responder da forma que nós queremos. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O mesmo que foi feito lá, irmão. Agora a gente precisa compreender, porque a partir de agora, meu irmão, é pela palavra. A partir de agora nós nos levantamos pelo nome. Haverá um momento em que a palavra entrará na nossa vida. Levante e ande. Você pode, você consegue sim. Você chega lá, mas há um momento em que nós devemos, irmão, é nos levantar pelo nome. Foi Tiago ou foi João e Pedro que fizeram alguma coisa, irmão? Não, foi o nome. Em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus. Eu quero repetir: em nome de Jesus. Eu estou pregando aqui para pessoas que precisam se levantar. Eu estou pregando aqui para pessoas que acham que a misericórdia de Deus é finita. Eu estou pregando aqui para pessoas que pensam que talvez o milagre... Não é sempre assim, irmão. Isso aqui nós percebemos que houve um processo. Olha, Gálatas 3:22 diz: mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem nele. Haverá liberdade, haverá restauração, haverá resgate da sua alma, meu irmão, do Sheol. Haverá resgate da sua alma do Sheol, do poço dos mortos, minha irmã. Haverá sim, sabe, uma transformação, uma conversão daquilo que era choro em alegria. Haverá sim uma conversão daquilo que foi cinzas em veste de louvor. Nós nos levantamos pelo nome. Olha, agora precisamos aprender, por quê? A palavra fala assim, ó: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os seus pés e os seus tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Irmão, e aqui eu quero fazer um paralelo. Por quê? Porque faz diferença com quem escolhemos para andar. Os que ele andava antes, colocava ele para pedir esmola. Aqueles que... Você acha que essas pessoas eram próximas ou não desse paralítico? Você acha que essa pessoa que colocava
ali que apoiava, sabe, a conduta, aquilo daquele paralítico ficar ali, não tem mais jeito, sabe? O que vocês acham? Vocês acham que era uma pessoa perto, que ele estava acostumado? Porque a palavra, vamos voltar lá, fala assim, ó, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias, para pedir esmola. O que é que as pessoas que andam com você todos os dias falam para você? Faz diferença, irmão, quem nós escolhemos ouvir. Faz diferença, irmão, quem nós escolhemos andar. Faz diferença. Sabe por quê? Eu quero voltar lá naquele texto de Marcos, do mesmo paralítico lá, Marcos 2, agora eu vou ler o versículo 3 e 4, porque chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Então quem intercede pela nossa vida, irmão, carrega um peso. Quem nos leva a Jesus carregando um paralítico numa esteira, numa maca. Você já carregou, precisa de 4 para você ter uma ideia. Tem pessoa que ora por muitos, um profeta que foi levantado por Deus, que está paralisado pelo pecado, porque a pessoa é escrava do ego e da vaidade. Olha, eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão. Tem que enfrentar a multidão, versículo 4. Tem que enfrentar aqueles que são opositores, aqueles que estão falando mal, aqueles que não querem deixar a pessoa, que a gente leva a pessoa até perto de Jesus. E por isso fizeram um buraco no teto, irmão. Quando fala do buraco do teto é porque eles tiveram que olhar para cima também. É porque eles tiveram que escalar. É porque fala das orações do santo que sobe, dos anjos que levam da taça do céu, e depois fizeram descer um homem, ou seja, fala da humilhação, que isso muitas vezes causa. Muitas vezes nós temos que descer, meu irmão, e a esteira bem na frente dele, sabe? Muitas vezes nós vamos ter que passar por isso para levar uma pessoa. Você acha que esse paralítico aqui, a diferença desse do outro, irmão, é que esse ainda conseguia ficar sentado, mas esse aqui, pelo jeito, irmão, não conseguia nem mais nada. Você acha que esse paralítico queria ir até Jesus? Às vezes o paralítico nem vai querer, irmão. Está aprisionado no seu pecado. Está querendo mais um tapa do baseado. Quero ficar doidão. É isso que eles querem, irmão. Eu quero sair com mais um. Eu quero mostrar o meu corpo mais um pouquinho aqui no OnlyFans. Eu quero paquerar com mais um. Só mais uma ficadinha. Não vai dar nada. Nada. Mas tem um orando. Tem 4 orando. Tá levando. E aí, com quem que a gente vai querer ficar? Quem é nosso amigo de verdade? Agora eu quero falar para os intercessores, irmão. Preciso orar também por você, porque há um peso espiritual. Essa palavra fala que há um peso. Carregar alguém para levar até Jesus. Há um preço a ser pagado, e isso é uma coroa. Então não desista, porque a hora que chegar lá em Jesus, irmão, Jesus vai dizer para essa pessoa: levante-se, vai ter um encontro, sabe? Não é nós que fazemos o milagre, a gente leva a pessoa através das orações. Quando aceita a palavra, nós falamos a palavra, mas quando não fala, a gente entra para dentro do nosso quarto e derrama a nossa lágrima para o Senhor. Fala: Senhor, eu amo aquela pessoa, eu não quero ver ela escrava do pecado, porque eu já fui um escravo do pecado, e agora eu sei o que é liberdade. Então, por favor, Senhor, por favor, meu Pai, há um peso, o fardo é pesado. Tem uns que carregam cruz de chumbo, tem outros que carregam cruz de isopor. Não importa. O fardo, quanto mais pesado for, é consequência do pecado, causa paralisia. É porque não percebe que a paralisia não chegou. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, só que Deus é tão bom que Ele permite a gente morrer lentamente para nos dar a chance de conhecer o nome e nos levantarmos pelo nome. Agora eu gosto, porque Pedro segurou pela mão do aleijado, irmão. Por quê, irmão? Porque ele, lembra quando ele caiu, afundou nas águas? Jesus segurou ele aprendeu. E aqui não foi o que salvou, porque ele disse, o que aconteceu? Quando ele segurou na mão, no versículo 8, para terminar, fala: de um salto ele se levantou, porque os seus tornozelos foram curados e fortalecidos. Quem curou? O Espírito Santo, irmão. Então ele se levantou.
Pedro estendeu a mão para mostrar que na prática aquilo que ele falava era verdadeiro, mas ele deixou o homem se levantar, ele deixou o homem ver que ele tinha força, ele deixou o Espírito Santo, sabe, levantar. Nós devemos estender a mão sim, mas existe força, dá a ordem, levante-se. Derecamanda raia. Olha, irmão, em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo. Mudou as amizades, mudou a forma de pensar. Agora viveria em propósito. Então, irmão, agora o caído que foi tocado vai levantar os caídos. Vai acontecer, irmão. Não para de orar não por essa pessoa. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer, minha irmã. Continua orando por esse aleijado, por esse que está aí preso numa muleta de pornografia, de droga, de maconha, de cocaína, de inveja, de ódio, de raiva. Senhor, livra ele do trauma. Senhor, livra ele do ódio. Senhor, livra ele, ó Pai, sabe, dessa ganância. Livra ele, Senhor. Porque eu quero terminar com Isaías, capítulo 61, irmão. Versículo 1 ao 3. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos é o que nos impele a nos mover dessa forma. E ele fala: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres, e Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade, estender a mão aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para enviar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa de vez de cinza sobre a sua cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Continue orando, vai ter milagre. Que os irmãos possam se sentir abençoados com essa palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Tchau, tchau.